Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo que eu estou compartilhando com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã das redes sociais. Que Deus possa abençoar grandemente você, a sua casa e a sua família. Como é praxe de quarta e domingo eu estou aqui passando, na minha rede, a Rede Noronha Pesquisador, e sempre está trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de conhecimento. A palavra hoje ela é de edificação e de conhecimento. Vamos estar falando a respeito da Santíssima Trindade. Por que falar sobre a Santíssima Trindade? Primeiro, porque é o Deus que o cristianismo traz, nos apresenta. E nós vemos na sociedade, no Brasil, fora do Brasil, várias religiões que contestam esse ensino a respeito de um Deus em três pessoas. Isso mesmo, é isso mesmo que você ouviu, um Deus em três pessoas, é uma unidade composta. A Bíblia fala do Pai, a Bíblia fala do Espírito, do Filho e a Bíblia fala do Espírito Santo. Então, se a Bíblia fala e nos ensina a respeito dessas três pessoas distintas, então nós devemos entender. Então, esse é o fundamento, sabe? É um fundamento que todo cristão precisa entender um pouquinho, Não tudo a gente nunca vai entender, Nem a gente que é professor, que é formado em teologia, filosofia, apologética, essas áreas que trazem a pedagogia cristã. Então, mas a gente precisa ter um vislumbre, um entendimento, Quando a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 28, que é o versículo que eu vou usar como base aqui, fala da unidade e da diversidade dentro da unidade. Então, um Deus, a Bíblia fala em um Deus, só a Bíblia é monoteísta. Mas dentro dessa unidade composta existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas os três têm atributos divinos, Jesus é onipotente, o Pai é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. O Pai é onisciente, Jesus é onisciente e o Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo é onipresente. O Pai é onipresente e o Filho é onipresente. Então são atributos das três pessoas distintas. E a gente precisa entender, como eu falei, eu não vou dar nome de religião aí, mas a gente sabe que é unicista, tem uma muito famosa aí, que tem um grupo que canta no Brasil aí, o pessoal gosta de ouvir, e eles acreditam também que não existem as três pessoas, que o Jesus é tudo. Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito Santo. Então a gente precisa entender essa doutrina, porque ela é um fundamento que todo cristão precisa saber. A ideia de três pessoas a ideia de três pessoas e apenas um Deus é difícil de entender completamente. Mesmo assim, é um dos conceitos mais importantes da fé cristã. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Porque eu vou falar bastante, eu vou trazer um ensinamento. Eu queria que você, meu amigo, você que acompanha aí, você não é obrigado a assistir meu vídeo, mas é um vídeo pedagógico cristão, que traz ensinamento aquilo que eu recebi, Aquilo que eu recebi, eu reparto. E que, como eu falei aqui, como a ideia de três pessoas e apenas um Deus é difícil de entender completamente. A gente não entende, porque quem conseguir entender Deus completamente acaba se tornando Deus, Mesmo assim, é um dos conceitos mais importantes da fé cristã. Vamos acompanhar então? Vamos ser edificados pela palavra de Deus, pelo conhecimento bíblico? O pessoal pentecostal pensa que Deus só está no movimento, no barulho. Deus está no ensino também. Jesus usou o ensino, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, todo o pessoal que escreveu as cartas, o evangelho, as epístolas do Novo Testamento, eram homens que traziam o ensino da palavra de Deus. A visão bíblica da Trindade. A palavra Trindade nunca é encontrada na Bíblia, pois a ideia representada por ela é afirmada em muitas partes. Por exemplo, em Gênesis, vou repetir, a palavra Trindade nunca é encontrada na Bíblia. Então, a pessoa fala assim, não tem na Bíblia. Então, o fato de não estar escrito o nome Trindade na Bíblia não quer dizer que esse conceito não exista, O planeta Júpiter sempre existiu antes de colocarem o nome nele de Júpiter. Mas a ideia representada por ela é afirmada em muitas partes. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O uso de nós e nosso implica que mais de uma pessoa estava envolvida na criação. Os únicos seres a quem Deus poderia possivelmente se referir seriam os anjos,
Contudo, vírgula, não fomos feitos à imagem dos anjos, mas à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Então, esse versículo deve implicar que há mais de uma pessoa em Deus. Então, esse conceito de unidade composta, um Deus em três pessoas, é bíblico. A Bíblia ensina, traz desde Gênesis, né? Eu queria ler aqui, o Pai não é o Filho ou o Espírito Santo. O Filho não é o Pai ou o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. Então, são três pessoas distintas. Eu quero que você preste bastante atenção, como eu falei aqui, né? Eu usei esse livro aqui, ó, do Wayne Grudem. Ele é um teólogo americano, ó. É um livro que fala a respeito 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. E um dos fundamentos é a Santíssima Trindade, é um Deus em três pessoas. A pergunta do meu vídeo é: como pode haver um só Deus se existe o Pai, vírgula, o Filho e o Espírito Santo? Vamos para a Bíblia agora, né? Vamos lá para Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, vírgula, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Se Deus é um só, como pode ele ser três ao mesmo tempo? É outra pergunta. Aqui temos um dos grandes mistérios da fé. Nem tudo o que sabemos sobre Deus é plenamente compreensível a nós, criaturas limitadas em nossa lógica simplista. Não conseguimos entender a Trindade de Deus. Ele é um só Deus que existe em três pessoas. Não conhecemos nada semelhante, por isso essa doutrina parece difícil de assimilar. Observe bem o detalhe desse versículo: batizando-os em nome do Pai, vírgula, do Filho e do Espírito Santo. Apesar de ser três pessoas, a palavra nome está no singular. Vemos a unidade e a diversidade de Deus no mesmo versículo. Um Deus, três pessoas. Uma unidade composta por três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós poderíamos andar muito dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e citar a bênção apostólica, né? 2 Coríntios 13, 13, né? A bênção apostólica que fala do Pai, fala do Filho e fala do Espírito Santo. Outros textos também, Judas, né? A Epístola de Judas, versículo 20 e versículo 21, fala também das três pessoas. Eu poderia citar vários textos. O batismo de Jesus no livro de Mateus, a gente vê Jesus sendo batizado por João Batista. O Pai falou do céu, a voz, né? Alguns falam que foi Jesus mesmo, que ele era um ventríloco. É absurdo isso, né? É um paradoxo. Então, Jesus estava sendo batizado e o Pai falou. E o Espírito Santo desceu no ombro de Jesus na forma de pomba, porque a pomba simboliza, ela não é o Espírito Santo, ela é um símbolo do Espírito Santo. Então, no batismo de Jesus, estava ali, então, a manifestação da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é um só, não três deuses. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, como eu falei, né, a Bíblia ela é monoteísta, ela fala de um Deus. A Bíblia, quando registra outros deuses, fala de deuses pagãos, Deus criado pelo homem. Agora, o Deus bíblico, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Elias, de Eliseu, Deus de Moisés, Deus de Davi, Deus de Isaías, Jeremias, Daniel, o Deus que manifestou em Jesus, né? Nós vemos em Mateus, capítulo 1, versículo 23, ele é um só Deus, não existe outro Deus, né? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é somente um, que ele existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Mesmo sendo um Deus, são três pessoas. É o texto que eu acabei de ler aqui. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome. Não é nomes, é nome no singular. Em nome do Pai, vírgula, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Pai é Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. A Bíblia fala que o Filho é Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. E também Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus. Atos, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 4. Esse texto fala sobre Ananias e Safira,
que eles falaram uma mentira ali naquele momento, né, de trazer as ofertas lá, né, repartir os bens. Aí Pedro falou, vocês não mentiste a homem, mas mentiste a Deus. Então a Bíblia é enfática em ensinar a respeito da unidade de Deus, a unidade composta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Muitas pessoas usam analogia, mas a analogia também pode indicar alguma coisa, mas não tem todas as respostas. Eu poderia falar do tempo. O tempo é três, o tempo é passado, presente e futuro. Né? Eu poderia falar da música. Na música tem a harmonia, melodia e ritmo. Eu poderia falar da água, né? Fazer uma analogia da água. A água ela é uma só, mas ela subsiste em três estados: sólido, líquido e gasoso. O triângulo, né? O triângulo é um só, mas ele tem três partes, e assim sucessivamente. Mas como o escritor falou aqui, né, na parte que eu li do livro, então a gente tem uma ideia, tem uma noção, assim, saber completamente a respeito desse Deus em três pessoas é um mistério, né, da Santíssima Trindade. Nunca vamos compreender totalmente, né, porque nós estamos falando em linguagem humana a respeito do Deus transcendental, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Mas a gente precisa entender e compreender um pouco desse ensino que a palavra de Deus nos traz. É um esclarecimento que eu estou dando aqui, né, no meu canal, na minha rede, para você, meu amigo. É um fundamento da nossa fé, né? Como diz o livro aqui, 20 fundamentos que todo cristão precisa saber. Então, esse é um, né, sobre a Trindade. Como pode haver um só Deus se existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, a Bíblia fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem falou isso foi o profeta Oséias, no seu livro. No capítulo 4, ele fala que o povo de Deus é destruído por falta de entendimento, de conhecimento. As pessoas fogem de conhecimento, fogem de ler, de estudar, de se preparar, né? A Bíblia fala, ela enfatiza, se medita nesse livro dia e noite, né? Deus falou para Josué, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala: bem-aventurado aquele que lê. Então é muito importante a gente ler. O Senhor Jesus falou: examinais as Escrituras, lê a Escritura. O apóstolo Paulo várias vezes fala de seus livros, né, para Timóteo, para João Marcos. Então a gente precisa entender, compreender o texto sagrado, né? A Nancy Pierce, ela fala no seu livro Verdade Absoluta que uma falsa cosmovisão, uma falsa visão de mundo pode levar para um falso Deus. A Bíblia traz, a Bíblia é a bússola, a Bíblia é o manual do fabricante. A Bíblia, ela é luz que ilumina, né, o nosso entendimento. Ela abre o leque, né? A Bíblia fala que aquele que conhece a verdade, que está na palavra de Deus, que o Senhor Jesus manifestou como uma verdade. Ele falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus, a verdade é a sua palavra, e a sua palavra traz esse entendimento, né? Então eu não estou aqui para discutir, para xingar, para ofender, eu estou aqui para esclarecer. Eu não sou dono da verdade, eu entendi esse texto, eu entendi essa doutrina a respeito da Trindade. Esse pessoal que bate na porta aí nos domingos, né? Então eles vêm trazendo um livro chamado Brochura e quer falar que esse ensinamento que é bíblico é satânico. Então isso é muito complicado. Então a igreja tem que tomar cuidado. A gente tem que estar com apologética na casa, na família, na igreja, para que a gente venha dar resposta. A gente não tem todas as respostas, mas um cristianismo que busca a compreensão, ele tem que trazer resposta, sim. A nossa fé, nós não estamos dando tiro no escuro. O cristianismo é uma fé que busca a compreensão. O cristianismo tem história, o cristianismo tem arqueologia. Segundo o pastor, ele falou que a Bíblia é o maior compêndio arqueológico do mundo. É mesmo, porque o que a Bíblia relata, né? Eu que acompanho muito o Luiz Saião, teólogo Luiz Saião, que está lá em Israel, sempre está. O Luiz Saião, que sempre está em Israel, né? Está trazendo as cidades, né, da Ásia ali, a Turquia, todo aquela parte que diz a respeito de Israel, da Ásia Menor ali, por onde o Novo Testamento foi escrito. Então, o teólogo Luiz Saião, né, o homem de Deus, né, está sempre em podcast, ele sempre tem mostrado e trazido, né, para a gente que pesquisa, que estuda, é muito bom. A gente precisa entender, então, né, sou assembleano de batismo, sou pentecostal, sou um pesquisador da palavra de Deus, um palestrante cristão.
Então, a gente tem que estar trazendo esses ensinamentos, né? O apóstolo Pedro, ele fala para a gente estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. Então, você foi chamado, você foi vocacionado, então Deus tem um propósito na sua vida. O propósito dele na sua vida é pregar o evangelho, né? Ser uma testemunha, né? Em Atos 1:28, está escrito 1:28, 1:16, é no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, não me lembro o versículo. Então, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e de fato serão minhas testemunhas. Testemunhas de uma instituição religiosa, não. A gente é testemunha da palavra de Deus, do Evangelho, a gente é testemunha desse Deus, né? Desse Deus em três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é uma unidade composta. A gente precisa entender. Vou repetir alguns textos aqui e estou encerrando já. Como pode haver um só Deus se existe o Pai, vírgula, o Filho e o Espírito Santo? Mateus capítulo 28, versículo 19. Você marque também aí, né? Porque a Bíblia fala que o Pai é Deus. 1 Coríntios 8:6. A Bíblia fala que o Filho é Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8, o Evangelho de João 1:1. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, aquilo que eu tinha para passar para vocês nesse dia, nesse café, era isso, esse entendimento a respeito de Deus, o Deus 3 em 1, né? Um Deus, três pessoas distintas. Um Deus em três pessoas. Como pode haver um só Deus se existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Que Deus possa iluminar grandemente você, a sua casa e a sua família. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe grandemente, né? Que você possa ter um entendimento da palavra de Deus, desse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que está de mãos estendidas, pronto para abençoar, salvar, perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna. Deus abençoe.